Olá, saudações a todos. Sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 13º, Reencarnação. Estamos aqui num ponto em que já se aproxima a ligação do espírito Segismundo, né, com o feto ali que vai ser gerado no casal. E a equipe espiritual está a postos para fazer essa ligação espiritual dele com o novo corpo. E nós estamos aqui nessa parte, lendo alguns detalhes de toda essa preparação para esse momento. E paramos aqui, vou retomar aqui, olha. Demoramos-nos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor, quer dizer, na casa, né, do casal. Eles estavam lá presentes e, ao despedir-se quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Segismundo, Alexandre dirigiu-se a Herculano e aos construtores nestes termos: voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos, né, onde haveria ali, na noite seguinte, a finalização da ligação do Segismundo, do espírito, no novo corpo que iria ser gerado. Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operações, abraçou-o comovidamente e falou: contamos com o seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. Com muito prazer, redarguiu bem-humorado. Voltando a outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de Segismundo despertava em mim. Como seria, aqui André Luiz falando, né? Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Raquel, que seria a mãe, estaria consciente de nossa colaboração? Como interpretaria o casal as atividades de nosso plano, caso viesse a conhecer a extensão de nossa tarefa? Muitas questões aqui que André Luiz coloca e que Alexandre vai esclarecer. Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper minhas indagações interiores, acrescentando, como se estivesse ouvindo os meus pensamentos: em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto, ao praticar a intervenção no parto comum. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem às leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis, de acordo com os planos de evolução ou resgate. Nosso concurso, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. O que ele está dizendo aqui, Alexandre, é que é uma coisa natural que eles farão aqui. Eles não estarão passando por cima de nenhuma lei natural. Essa ligação que eles farão do espírito ao feto, no momento ali da fecundação, é uma coisa natural que acontece, né? Ele está explicando que eles não estarão transgredindo nenhuma lei natural. Compreendi a elevação do esclarecimento e pacifiquei a mente, esperando o dia seguinte. Escoada, porém, as horas do dia, a curiosidade voltou a espicaçar-me. Em que momento deveríamos buscar a moradia de Adelino? Adelino seria o pai, né? Vai ser o pai do Segismundo. Adelino e Raquel. Sem qualquer intenção menos digna, preocupava-me o instante da primeira ligação de Segismundo à matéria.
Agiria Alexandre no momento da união sexual ou o fenômeno obedeceria a diferentes determinações? Aqui vale lembrar que o André Luiz era a primeira vez que ele tinha contato com esse processo de reencarnação, com todos esses detalhes, né? Desde a ligação ali do espírito no momento da fecundação. Então ele tinha essas dúvidas, qual seria o momento adequado, né? Como que eles fariam isso, se era no ato do sexual, como que isso seria visto pelo casal, tudo mais. Todas essas dúvidas passavam na cabeça dele. Aí Alexandre fala, né? Meu orientador sorria em silêncio, compreendendo minha tortura mental. As horas sucediam-se. Umas às outras, e observando-me a impaciência, Alexandre esclareceu-me bondoso. André Luiz sempre ansioso, sempre querendo resolver as coisas rapidamente, né? E Alexandre explicou para ele: não é necessária a nossa presença no ato da união celular, ou seja, no ato sexual, né? Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. E, sorrindo, acrescentou: temos tempo. Compreendi a delicadeza dos esclarecimentos e, sequioso de informações referentes ao assunto, interroguei. Quer dizer, Alexandre estava dizendo para ele que não seria necessário eles fazerem isso no momento do ato sexual, que era esse momento, ele é respeitado em lares corretos, lares com bases retas, né? O momento da união sexual ali do casal, ele é respeitado pelos espíritos superiores. Então não precisariam estar ali neste momento, que poderiam fazer isso algumas horas depois. Aí André Luiz ficou com essa dúvida na cabeça e fez uma nova pergunta. Com relação às uniões sexuais, de acordo com seu parecer, todas elas são invioláveis? Quer dizer, todas as uniões sexuais são respeitadas dessa forma? Aí o Alexandre fala: isto não, aduziu o instrutor atencioso. Você não deve esquecer que aludi, que me referi, né, aos lares em bases retas. Todos os encarnados que edificam um ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas. Olha, lares retos, com bases retas, respeitosas, têm a proteção dos espíritos ali, nesse momento de união sexual do casal, né? Como que eles vigiassem ali o local para não haver perturbação, para ir para aqueles espíritos com ideias menos dignas ali, pudessem também estar presentes nesse momento. Então ele fala, defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Então, quer dizer, vou reler aqui, olha. Fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos
os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Quer dizer, a atração, mental, de sentimentos, de conduta nesse momento, é a companhia que escolhemos, que convidamos para estarem ali juntos. Aí ele quando fala, suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Quer dizer, lares em que não haja seriedade, que tenha muita promiscuidade, baixeza de sentimentos, haverão testemunhas desencarnados, que são atraídos para aquele momento e que acabam, de uma forma ou de outra, participando também desses atos. É o que ele está explicando aqui. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as às mais dolorosas viciação. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável condição interior. Sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia. Locais menos sérios, a gente pode, onde a atividade sexual é explorada por muitos, a gente pode, por esse texto aqui, a gente podemos imaginar ali a quantidade de espíritos que estão nesses locais, mesmo em lares menos respeitosos, menos sérios, que acabam tirando, como ele fala aqui, participando das sensações fisiológicas daquele momento. Olha o cuidado que temos que ter, o respeito neste momento, o nosso lar de uma forma geral, de uma forma completa, pedindo sempre a proteção dos bons espíritos na nossa vida, e para que eles estejam vigiando todos os momentos da nossa vida, nossa intimidade, dentro da nossa casa, não só nessa parte sexual, mas em todos os momentos, que sejamos acompanhados de bons espíritos, de bons sentimentos, para que essa vigilância realmente aconteça e, consequentemente, a proteção, nesses momentos, que as companhias sejam boas. A resposta impressionante de Alexandre surpreendeu-me. André Luiz conclui. Compreendi com mais intensidade que cada um de nós permanece com a própria escolha de situação em todos os lugares. Verdade, em todos os lugares, não é só dentro de casa, não. Todavia, nova questão surgia-me no cérebro e procurei movimentá-la para melhor aclarar o raciocínio. Vamos parar por aqui hoje, porque o André Luiz vai fazer mais perguntas ao Alexandre, nesse momento ali que eles estavam fazendo todos os preparativos para unir o espírito do Segismundo, naquele momento da concepção, e novas perguntas surgirão aqui, deixaremos na continuidade, na próxima semana, para continuarmos com a leitura e o entendimento. Ficaremos por aqui agora. Todos fiquem em paz, tenham todos uma boa semana. Deus abençoe a todos nós.